nós vamos conversar um pouco sobre a doença da vaca louca, né? Que é uma doença que voltou, Analice, a afetar o Brasil agora no mês de setembro e já mexeu no mercado da carne, né? Causou um susto, né? Já causou um susto aí, a China já sinalizou, enfim. Então, isso acaba impactando para o produtor, que hoje tem um custo elevado da produção, a gente sabe, né, que o alimento animal aumentou muito também, e também como que isso vai impactar para o consumidor, porque a gente sabe que comprar carne hoje ficou mais difícil, né, não está fechando a nossa conta. Então, a gente vai conversar um pouquinho com a Marta Helena Machado Alves, que é professora da Universidade de Cruz Alta, especialista, doutora nessa área, né? Tem um vasto conhecimento sobre isso. E ela já está no link, Julir, para participar conosco. A Marta que fala conosco lá de Birubá, né, Marta? O campo são assuntos de extrema importância, então é necessário, né, que vocês tenham realmente essa participação. E aí, como é que está o clima hoje em Ibirubá, Marta? Está nublado, né, com propensão talvez de uma chuva. Esperamos que sim, né, porque está precisando de chuva, né. Exatamente. Aqui amanheceu bem ensolarado, nós estamos num ambiente no interior, né? No Recanto do Sossego aqui, então agora também está um pouco o céu encoberto, mas acredito que vai ser um sábado bonito ainda que venha pela frente, né? Marta, então, você é médica veterinária, né? Formada pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista, então, em medicina veterinária preventiva, com ênfase em doenças infecciosas, né? E também você foi fiscal responsável em abatedouros de bovinos e estabelecimentos e processadores de embutidos, leites, ovos e mel, enfim, e em vigilância sanitária. Então, Marta, sobre essa pauta da doença da vaca louca, o que é essa doença? Como ela afeta os animais? Certo. A doença da vaca louca, né, como ela é conhecida popularmente, o nome dela, na verdade, é encefalopatia espongiforme bovina. E ela é uma doença neurodegenerativa, né, que acomete, então, o sistema nervoso central de bovinos, e ela é considerada uma doença progressiva e lenta. Então, ela tem aí, né, uma característica que ela demora, em média, 5 anos para que a gente possa começar a observar ela nos animais. E como é que ela está afetando o nosso rebanho brasileiro? Porque é uma doença, eu lia, né? Fui pesquisar sobre isso, uma doença bem antiga, que lá na década de 80 que a gente tinha esse problema e como que ela está afetando e como que a gente precisa ficar atento a isso, né? Como que o produtor ele pode ficar atento, porque esses casos que foram identificados no Brasil agora em setembro geraram, né, uma certa apreensão no mercado, inclusive no mercado da carne, mexendo também nessa questão das exportações, né? A China já sinalizou que não gostaria mais de receber a carne brasileira, enfim. Então, como que o produtor ele pode ficar atento para identificar essa problemática dentro do seu rebanho, da sua propriedade? Hoje no Brasil nós temos então o programa, né, nacional que tem aí o controle, né, e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina. Então, né, os órgãos eles trabalham no sentido de prevenção dessa doença. E também no Brasil a gente não tem relatos da forma clássica da doença. Então, os relatos que a gente teve durante 23 anos, por exemplo, são todos da forma atípica.
que é uma forma, digamos assim, que não que não acontece pela contaminação, por exemplo, de subprodutos de origem animal, né? Então seria uma forma mais branda e que ela não acomete, digamos assim, de forma importante esses animais. Isso nos deixa um pouco mais tranquilo, né, no sentido que a forma clássica seria realmente, né, um problema mais grave. Então, de acordo com o Ministério da Agricultura, né, a gente é considerado ainda um país, né, que tem essa doença de forma insignificativa, por a gente apresentar os casos que a gente foi, digamos que foram relatados, foram diagnosticados e confirmados, né, basicamente casos atípicos. E aí, só para vocês entenderem o que, que seria, né, um caso atípico e um caso clássico, basicamente o que causa a encefalopatia espongiforme bovina é um prion, né, que é um tipo de proteína que acomete ali o animal. Na forma clássica, a gente tem um tipo de prion, que é um prion do tipo C, por exemplo. E esse prion, ele é, digamos que ele é transmitido, ele vai acometer esse bovino, então, pela ingestão de subprodutos de origem animal. E aí, por isso, né, aproveitando o link, que no Brasil também se tem a proibição, né, que se forneça para esses bovinos qualquer tipo de produto de origem animal, né? Então, a gente não pode alimentar hoje bovinos, e isso está também na legislação, com outros produtos de origem animal, né? E a forma atípica, ela também é, né, acomete por prions, porém esses prions, eles são alterações, são proteínas que já estão no animal, né, então estão lá no bovino, e essas proteínas, por alterações genéticas, elas se tornam proteínas anormais, tá? Então, geralmente, ela se desenvolve no animal e a gente vai encontrar, né, essa doença em animais mais velhos. Então, são essas formas atípicas que a gente tem aqui no Brasil, que já teve relato, né? Perfeito, Marta. Então, pelo que eu entendi, é muito difícil a prevenção, o controle da prevenção? Na verdade, o problema é no diagnóstico, né? Mas a prevenção, ela é facilitada, digamos assim, e aí tem normativas, né? Então, por exemplo, a importação, ela tem um controle rígido, então, para a entrada, por exemplo, de animais de outros países, então, no intuito de controlar a doença. E aí, outros controles que se faz, por exemplo, é a situação referente nos frigoríficos, e aí o frigorífico de bovinos, eles fazem a coleta de materiais especificados de risco, que são os MER, que a gente fala, né, a sigla, digamos assim, e esses MER nada mais são, né, do que regiões ali do animal, então, por exemplo, sistema nervoso central, que daí seria a região do encéfalo e da medula espinhal, e também região dos olhos, em animais aí maiores ou igual a 30 anos. Então, se faz a coleta desse material, se faz, né, a separação e faz a destruição também. E em animais de todas as idades, se faz a coleta de tonsilas e também regiões ali em torno de 70 centímetros do ilho distal. E aí também se faz, né, a destruição desse material. Então, seriam materiais que seriam contagiosos para outros animais. E o frigorífico ele já trabalha nesse sentido, né, de inativar esse tipo, né, destruir esses materiais que são possíveis contaminantes. E aí se trabalha muito também com a educação sanitária, com a parte de notificação de doença. Então, qualquer doença, por exemplo, que acomete o sistema nervoso central, e aí a encefalopatia, né, espongiforme bovina é um exemplo, a raiva é outro exemplo. Então, são diagnósticos diferenciais que a gente tem. E aí, então, essas doenças, né, elas têm que ser notificadas. E aí, a partir daí, o sistema de vigilância já entra em ação, né, justamente para tentar conter esses casos. Entendi. Então, só para relembrar aqui para o produtor que está nos assistindo, para ele ficar atento aos sintomas, né? Percebeu um sintoma, o que ele faz? Sim, isso é bem importante. Então,
qualquer doença neurológica, né? Então, o animal vai ter incoordenação, vai ter hipersensibilidade, andar cambaleante, né? Pode ter uma reatividade importante quando estimulado, dificuldades posturais, por exemplo, o animal não levanta, tem situações de balançar a região da cabeça. Esse produtor, ele já pode, né, suspeitar, por exemplo, de doença neurológica. E aí seria, né, o indicado que ele já fizesse uma notificação para buscar fazer o diagnóstico dessa doença, né? Muito bem. Marta, e como isso, essa notícia, enfim, está interferindo no mercado da carne bovina? O que a gente pode esperar em relação ao preço da carne daqui para frente? A tendência, né, é que para nós aqui brasileiros se tenha uma diminuição do valor, né, da carne, que está bastante cara, né? Porque em função desses relatos que a gente teve agora em setembro, né, desses casos atípicos, 6 países que são aí responsáveis, por exemplo, pela compra de mais de 50%, em torno de 50% da compra de carne do Brasil, fizeram a suspensão dessa compra. Né? Então, um desses países é a China, que é um dos maiores compradores de carne brasileira. A Arábia Saudita também tinha feito a suspensão, porém eles já retornaram essa compra. Então está sendo feito, né, o comércio ali com a Arábia Saudita, mas China, o Irã, a Rússia, a Indonésia e o Egito, né, que também são um dos grandes aí compradores de carne, ainda não retornaram, né, esse comércio, essa parte da importação da carne bovina. Então essa carne, esse excedente, ela vai acabar retornando para o brasileiro, né? Então vai ser comercializada dentro do país. E é importante salientar, né, que pela apresentação da doença ser de forma atípica, então não tem risco, né, para as pessoas, não tem risco para o consumidor. Desculpa. Eu não Interessante, estava escutando. Marta. E como é que fica esse custo para o produtor, né? Porque hoje o produtor tem um custo fixo, tendo em vista que o preço das commodities de grãos, né, aumentou. Então, de certo modo, o alimento também para criar esses animais e produzir essa carne já tem um padrão estabilizado, né? Já tem um custo fixo em relação a isso. Como é que fica a vida do produtor perante esse cenário? A gente está com expectativa que esse retorno, essa retomada da comercialização, ela volte rápido. A última situação que a gente teve, né, de relato de falopatia foi em 2019 e, por exemplo, o país como a China, ele demorou ali uns 15, 20 dias para essa retomada após a confirmação do caso típico. Então, eu acredito que não vai demorar muito tempo para essa retomada aí da comercialização. Então, talvez exista uma perda para esse produtor, porque o bovino, quando ele está em fase de determinação, ele tem que ser direcionado para o abate, né? Mas eu acho que essa retomada vai ser bem rápida, assim. A expectativa é que não demore muito. Que coisa boa. Então temos boas notícias aí para os produtores, né, de carne. Marta, e hoje a Universidade de Cruz Alta está aqui em Panambi fazendo uma ação bem importante, que é a ação de prevenção contra a raiva canina e felina, né? Então, hoje e amanhã, quem quiser ir vacinar o seu cãozinho, por apenas R$ 3 é o custo da vacina, né? Um valor simbólico, na prefeitura. Então, nós temos um posto de vacinação e também na Praça Engenheiro Walter Fabi. Isso, né, Marta? Isso aí, eu agradeço muito pela participação. Bem importante essa conversa com o produtor, né? E sempre que precisarem, pode ficar à vontade para a gente conversar, né? Esses esclarecimentos são bem-vindos sempre, né? Esse contato da gente com vocês também. Nós que Muito agradecemos. sucesso aí nessa empreitada. Obrigada. Nós que agradecemos, Marta, né? Você dispor do seu tempo num sábado de manhã. A Marta que tem uma pequena em casa também, né? Muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco. Muito importante, muito esclarecedora a tua fala e muito otimista, né? Tomara que esse mercado da carne possa
voltar ao normal logo. Né? Muito obrigada e um bom final de semana para você. Obrigada, igualmente. Um feliz dia do rádio para vocês. Feliz Dia Nacional do Rádio. Muito bem. Obrigada, Marta. Tchau, tchau. Muito bem, então a gente está encerrando aqui com a professora da Universidade de Cruz Alta, do curso de Medicina Veterinária, que falou um pouco sobre a doença da vaca louca. E agora eu já estou ali com a Ju me esperando na cozinha, né, Ju? Já estou sentindo o cheiro daqui. Verdade. Então nós vamos passar para o nosso quadro de gastronomia, em que a Juliana Dil hoje vai, juntamente com a Marli, vai nos ensinar uma receita sobre um carreteiro de salame. Isso Como é mesmo. que é isso? Quero entender mais, eu quero aprender. Já.